Cicinho, Gabigol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né, nos minutos finais e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade, o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro. A ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali. Por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então, parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol. E, acima de tudo, Cássio, parabéns, porque com toda humildade pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo. Nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol. E ele foi corajoso. E parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. É, sempre assim. O gigante de Minas tem um gigante no gol também. Porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Verdade é. Você tá provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu o meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro. E ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo. E duas bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Para você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador o Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo e com as vitórias isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar e você vê que o ambiente, você vê, ó, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida e isso faz com que reflete dentro do campo, né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer e isso a cada jogo vai passando, vai trazendo uma confiança e outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não reclama de ficar no gol, né? No banco, aliás, de ficar lá esperando. Enfim. 53 mil pessoas no estádio. Quer dizer, pelo menos naquele setor ali, um banheiro aberto. E por que sempre o das mulheres que fecha? Eu não entendo. Vamos esperar respostas aí. Vamos falar agora do jogo. Vitória realmente... Aliás, infelizmente, eu preciso dizer que o Thiago Fernandes, ele até um certo ponto, ele começa a ter um pouquinho de razão quando ele fala, porque o Cruzeiro vai brigar pelo título. Na verdade, ele falou que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro, não brigar pelo título. Agora, essa vitória aí, mesmo sendo tão cedo, essa vitória é pra gente colocar, ter um pouco mais de muita animação com o que o Cruzeiro vem jogando, vem rendendo, e ainda sem os reforços que vão pintar na janela aí. Por gentileza, Thiago Valuzeiro, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde os amigos, os telespectadores que nos acompanham. O Cruzeiro tem um time agora, né, HG? Eu acho que essa é a grande notícia para o torcedor do Cruzeiro, é o fato do time ter um time. As coisas mudaram realmente o rumo desde o jogo contra o São Paulo e jogadores que entraram em campo têm realmente se entregue totalmente aquilo que pensa o Leonardo Jardim. Quem está fora está entendendo que quando entrar precisa de fazer o seu melhor. Quanto tempo o Cruzeiro não tinha jogadores que vinham do banco de reservas capazes de mudar o resultado de uma partida, né? O lance do pênalti ontem é o Bolassi fazendo um cruzamento, o Eduardo chega na área
E o Léo Pereira, para mim, atinge somente o Eduardo, não atinge a bola, uma penalidade. E o Gabigol fazendo, né, um roteiro realmente, para quem gosta de cinema como eu, parece um roteiro muito água com açúcar, né? De tão, fala assim, não é possível que vai ser desse jeito, né? E acabou sendo mesmo uma partida gigantesca do Cruzeiro, que foi, no todo, para mim, sim, melhor do que o Flamengo, como disse bem o Leonardo Jardim. Não foi uma vitória que o Cruzeiro acabou sofrendo várias finalizações do adversário. Claro, mas o Cássio trabalhou. Exatamente, trabalhou. Você não vai jogar contra o Flamengo, contra adversários menos qualificados. Você vai jogar e eles em algum momento vão criar oportunidade. Imagina contra o Flamengo, que para mim é disparado o melhor time, o melhor elenco, não só do Brasil, mas da América do Sul. É óbvio que esse Flamengo vai criar em algum momento e o Cássio estava lá nas duas oportunidades mais claras, mas o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, é um time que melhora. O Felipe Luiz mexe no time e o Jardim até na coletiva falou também, não mexi de tão bem que eu entendi que estava o Cruzeiro. E o Cruzeiro esteve muito bem, o Rossi passou a ser um grande personagem do jogo na segunda etapa. O futebol nem sempre, às vezes, entrega o merecimento da equipe que esteve em campo, mas ontem acabou entregando. Acho que uma vitória muito justa, uma vitória de um Cruzeiro que não viu um Mineirão lotado como problema para aumentar a responsabilidade diante do adversário. Não, um Cruzeiro que se sentiu confiante com o Mineirão cheio, mas eu acho que isso é tudo muito fruto da compra dos atletas, né? Do técnico Leonardo Jardim, de tudo que ele tem passado. E o Cruzeiro agora, o torcedor do Cruzeiro agora tem um time para chamar de seu. Independente de nomes, né? A turma veio o Leonardo Jardim e principalmente quero destacar aqui que o principal trabalho dele, para mim, é fora do campo, né? Ele mudou a estrutura, o pensamento e deu o toque profissional dele no departamento de futebol, em tudo que envolve o clube hoje. Como que o futebol é rápido, né? A pergunta que você veio, até a colocação do Thiago Fernandes antes do Campeonato Brasileiro começar, mas como que o futebol é rápido, as coisas acontecem muito rápidas. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez 10 jogos e foi a grande decepção. A gente tratou o Cruzeiro como uma grande decepção. Na Sul-Americana, ele também até aqui, ele demonstra ser uma grande decepção. No Campeonato Brasileiro, hoje, você pode colocar o Cruzeiro como uma das grandes sensações. Não só pela partida de ontem, mas depois eu acho que da reformulação do Cruzeiro junto com o Leonardo Jardim a partir daquele jogo contra o São Paulo, que teve o choque do Muxuquiruna, né? O Cruzeiro joga na quarta ou na quinta-feira? Na quinta-feira contra o Muxuquiruna, tem a derrota de 2-1, depois vem o jogo contra o São Paulo e a gente vê a queda de algumas estrelas, né? Queda entre aspas, né? A gente vê a saída do Gabigol, a saída do Dudu do time, entre outras mudanças, né? Foram 7 mudanças no total naquele time que enfrenta o São Paulo. O Marlon vai pro Grêmio. O Marlon vai pro Grêmio. O Marlon tinha sido titular no jogo contra o Muxuquiruna e depois ele não joga mais pelo Cruzeiro. Então você vê uma revolução. Aconteceu muitas coisas diferentes. E a partir daquele jogo, são 7 jogos do jogo contra o São Paulo até agora, e você vê grandes mudanças. Eu concordo com o Valor quando fala das mudanças extra-campo, mas o campo também mostrou, porque aquele campo gritava, ele pedia socorro. Algo precisava ser mudado naquele time do Cruzeiro e as mudanças aconteceram. Por isso que hoje eu vejo o Cruzeiro como uma das grandes sensações desse primeiro momento de Campeonato Brasileiro. São 7 rodadas e o Cruzeiro figura entre os melhores, vem mostrando o futebol para isso. A partida contra o Bahia foi quase que perfeita, ou podemos tratar como perfeita. Fazer 3-0 no Bahia não é qualquer time que vai fazer ao longo dessa temporada. O jogo contra o Vasco é um jogo de afirmação. O placar curto, não importa, mas foi de afirmação. O Cruzeiro precisava daquela vitória. Aí emplaca a vitória também diante do Vila Nova pela Copa do Brasil. E agora... Jogando bem. E agora crava um jogo real. Né? Tudo aquilo que foi plantado nesses jogos que eu acabei de citar e nessa formação do Leonardo Jardim perante uma equipe, hoje, como o Valor disse também, o Cruzeiro tem um time. Você vê uma cara de um time, você vê uma entrega de um time, vê jogadores se destacando. Eu acho que ao decorrer do programa a gente vai pincelar nomes, que eu acho que nesse primeiro momento é bom a gente dar
uma amplitude para o que é o Cruzeiro de hoje. E depois a gente pode pincelar jogadores que se destacaram, mas sou um partidaço do Cruzeiro. Deixa eu só fazer um mexanzinho para pagar seu cachê. Claro. Mas é agora... Pois não, Gabriel? Principalmente sobre isso, né? Sobre o coletivo do Cruzeiro que está muito forte, né, HG? Porque é incrível como é que a organização tática e intensidade consegue igualar muito uma partida. Você pega o meio-campo do Flamengo ontem, né? Quem não olhou para a escalação e falou, pelo amor de Deus, lá vem De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. O Gerson que é um problema, cara, porque ele é bom de bola, alto, mais forte, estava jogando contra o Kaique, assim, uma disparidade física muito grande, mesmo assim, acabou sendo decisivo somente um gol, mas a intensidade do Cruzeiro de marcar a pressão, de poder fazer essa perseguição, o Wanderson, cara, é um cavalo dentro de campo também, porque se entrega. O Wanderson, ao contrário do que o outro faria, ficou marcando o Wesley, que é um lateral que sobe muito o jogo inteiro, cara. Então toda essa organização tática do Cruzeiro serviu para poder colocar o Flamengo nas cordas. Mais do que vencer o Bahia, é uma vitória muito mais importante porque você pega um adversário que é postulante ao título. E você colocou esse adversário nas cordas. É a primeira vez que o time do Felipe Luiz perde fora de casa, sob a gestão dele do Flamengo. É um time muito forte. E, cara, é maiúsculo. Pegar o Flamengo do Felipe Luiz e bater o segundo tempo inteiro, sofrer só uma finalização, sendo que olha as alterações que ele fez. Colocou Bruno Henrique e Michael. Absurdo. Cara, é só gente milionária. E mesmo assim... Luiz Araújo entrou também. Especialmente, eu acho que senhora, especialmente pela forma que aconteceu. Por isso que quando você fica ironizando, mas quando eu falei ontem, publiquei... isso? Mas é para ironizar, né? E publiquei ontem o vídeo no Instagram que você e o Eltinho tentaram criar problemas, sabe? Mas você Enfim, gritou muito, não precisa pra gente ouvir. é empolgação, não precisa gritar cara. tanto. É empolgação. Tem coisa que é o calor do momento. E naquele momento, eu conseguia enxergar uma previsão que eu tinha feito no início do ano. Acho que é um Cruzeiro brigando lá em cima. Não, Cruzeiro você falou que ia pra ser mim- campeão brasileiro. Pra mim ele história, será. né? Falou brigando lá em cima, Eu não. sigo, reitero, pra mim será. Mas um Cruzeiro que briga lá em Por cima. que você tá calminho assim, blasezão? Quando a razão tá do seu lado, você não precisa gritar. Você tá com a razão, simplesmente. Entende? Você nunca tá com a razão Todo mesmo, dia, né, irmão. cara? Você nunca tá com a razão, você grita Eu todo sempre dia. tô com a razão. Não é a primeira vez que eu tô aqui, não. Semana passada o Breno tava ali reclamando também. Pois é, mas e o Não Cássio, tá que vocês gritando, pediram pra tá de boa. aposentar, tá aí no gol, bombando? Que? Desculpa. E o Cássio, que vocês pediram aposentadoria, tem que trazer outro goleiro, não é tudo isso, e aí tem Então! uma coisa assim? Aí eu tava errado. Não, porque é por isso que eu Mas, falo. não, mas HG, peraí, eu não, falo. vamos lá. Eu ainda acho que o Cruzeiro Eu acho precisa de um bonito goleiro, tá? vocês admitirem Eu o acho que erro. o Cruzeiro... Pena que vocês não fazem o mesmo, né? Pena que vocês não aceitam que o Cruzeiro briga lá em cima. Mas o Cruzeiro fez uma partidaça. E pra mim, de um time que vai brigar pelo título. Pra mim, o Cruzeiro é postulante. Isso não significa que o Cruzeiro venceu, já ganhou, é campeão, nada disso. Pra mim, o Cruzeiro é postulante. O Cruzeiro tá ali, ao lado dos demais times que estão com ele ali na frente, brigando pelo título. Pra mim, a única exceção é o Red Bull Bragantino, que em algum momento, pra mim, vai deixar de disputar lá em cima por causa da força de elenco. O Red Bull Bragantino não tem a força do elenco que o Cruzeiro tem, por exemplo. O Flamengo tem, o Palmeiras tem. Mas pra mim, o Cruzeiro está entre os melhores elencos do país e por isso eu sigo achando que tem condição de brigar lá em cima. Eu preciso só... Pois não. Só concluindo, sobre o jogo de ontem, eu gostei mais uma vez do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro poderia ter saído com um placar mais elástico. Conseguiu essa vitória apenas nos minutos finais, mas tinha a possibilidade de vencer pelo que criou e pelo que construiu, pela forma como se defendeu, especialmente pelo segundo tempo. Eu só faria uma mudança no time titular do técnico Leonardo Jardim, não porque o Matheus esteja mal, tá? Eu acho que ele está bem. Mas eu tenho predileção pelo Gabigol. E aí a predileção é simplesmente o que eu acho que pode fazer esse time render mais. Eu acho que a dupla de ataque, Gabriel Barbosa e Caio Jorge, ela tende a ser das melhores do país. Então, por isso, eu gostaria de ver o Gabriel tendo mais oportunidades jogando ao lado do Caio Jorge. Olha aqui, olha os números do jogo aqui. Com o Felipe Luiz dirigindo o Flamengo, foi o jogo em que o Flamengo menos finalizou. E por quê? Porque o Cruzeiro fechou todos os espaços possíveis. É que fechar todos é difícil, pelo menos o Cruzeiro tentou fechar todos os espaços possíveis. E o Flamengo teve dificuldade para jogar. Agora tem uma coisa que me deixa, eu fico ovulando. Eu estou ovulando agora, Eltinho. Ovulando. Se bobear, eu engravido. É isso aqui, ó. Você tá distanciado. Eu amo isso aqui. Eu também. Eu amo Intensidade. isso Eu aqui. também. Falta. Intensidade. Olha quantas faltas fez o Flamengo. O Cruzeiro fez o dobro. O Cruzeiro foi desleal fazendo falta? Isso. Foi Esse é o desleal? detalhe. Não foi. O Cruzeiro não foi. Mas isso é recurso de jogo. Claro. E isso o Portuga manda fazer. Aprendi O Portuga com o não Celso. fala assim, ó, senta a moldura dos caras. Chega arrebentando. Não. É saber fazer a falta. O Cruzeiro, um dos critérios para você não deixar o adversário jogar
é isso aqui, é você matar a jogada. Principalmente situações que o time está no campo de ataque. Exatamente. Cruzeiro era um time assim, o adversário Falta recurso ia de construindo gols, 2 minutos de construção, desde lá do tiro de meta. Sabe com quem você aprendeu isso? Que falta recurso do jogo? Celso Juarez Sorte. Eu amo ele. Bradava isso aos 4 ventos. Eu amo ele. E é uma verdade, né? Concordo, Absoluta, 100%. né? É absoluto. Por isso eu Adoro odeio o time adoro panda. o Celso Eu Roth. falei ontem lá no meu Instagram. Segue lá? Infelizmente. O quê? No meu Instagram. Eu falei ontem lá. Hã? Eu falei, o que o torcedor adora? O torcedor adora time eficiente. Mas o torcedor gosta de time que briga. Aí time que não desiste do jogo até o último minuto. E aí a prova foi ontem contra o Flamengo. Não desistiu do jogo. Aí o treineiro vai lá, o Portuga. Eu sinto o dedo dele a cada rodada, cara. Pelo amor de Deus. Profundamente. Profundamente. Ele é muito bom, gente. E outra coisa, não é só que a gente vê no jogo, não. Vocês acham que ele não fala com ninguém? Você não fala com atleta? Você acha que não fala? Atleta não fala? Dirigente não fala? O quanto o Léo Jardim é um cara diferente. Diferente de tudo que já passou na vida desses caras aí. Mas tá falando agora porque ganhou. Desculpa. Já tô sentindo o dedo dele já faz umas 4 ou 5 rodadas aí. Até mais, viu? Sabe? Uma série. Você vê algum problema com 41% de posse de bola e o Cruzeiro? Não, e eu vou te falar mais uma coisa. Porque tem gente que vê, né? Eu vou te falar uma coisa. É porque tem gente que vê. É o seguinte, se O melhor você... são 70% do Fernando Diniz, por exemplo, aquele Se passe você, lá atrás. é isso aí. Se você tem isso é que é legal. qualidade pleníssima... O Flamengo, pra mim, tem obrigação de ter mais posse de bola que todos os adversários. Mas tem qualidade pra pegar essa bola e trabalhar. O Cruzeiro não precisa, não. O Cruzeiro não precisa. Não precisa. É jogar com inteligência. É por isso que eu falo de futebol eficiente. Ou não é? Ou o Cruzeiro não tem um jogo de futebol eficiente? Elogiar também as peças, né, que desafogam. Sabe o que faz quando tem essa bola? É objetivo quando tem. Só 40% tá. Quando a gente tiver, vai fazer isso. O Cruzeiro é um time que... um jogador pega a bola, ele nunca tá numa ilha. Dificilmente o Cruzeiro é um time que passou a tocar passes para trás. A maior parte dos passes do Cruzeiro, chegar ao gol. no máximo para o lado. O Cássio é muito pouco acionado hoje em dia. E o penúltimo, antepenúltimo passe estava caindo quase sempre no pé de quem? Matheus Pereira, cara. E é muito bom ele poder receber a bola sem estar aqui, receber a bola de costas, tem um volante aqui atrás de mim, tem um outro zagueiro para fazer a cobertura. Não, recebe no meio de uma ilha, porque o Cruzeiro partia em contra-ataque muito rápido, envolvia essa equipe do Flamengo e, cara, realmente tomou uma surra o Flamengo, cara. Não tem outro jeito de poder falar isso. Foram o quê? 11 finalizações a uma. Se não fosse o Rossi, cara, se não fosse o Rossi no gol do Flamengo, tempo, ele passa a ser, o Rossi encarnou, pelo amor de Deus, né? Goicoechea, sei lá. Tipo assim, Tava na fase gigantesca o Rossi. Não imaginava isso dele, que eu não achei um goleiro excelente, não. E mesmo assim, cara... É muito pequeno. Muito pequeno, pequeno, muito Cacilhas, pouco. então. Muito pouco. Um Cacilhas, Dibu Martins. Um Dibu com a camisa da Argentina. Me dá... prepara o Léo Jardim pra mim, por favor. Essa do Jardim é boa. A gente entregaram... quando a gente fala de entregar o clube pro Léo Jardim, não é faz o que você quiser, tá? Que aqui tá tudo liberado, não, tá? Mas autonomia pleníssima. Quem planeja, quem distribui... Léo Jardim, aí ele troca ideia com... Eu até inverti lá em cima, troca ideia com o Pelaipe sobre planejamento. Pelaipe, subiu. Então, Léo Jardim com os pares dele, Pelaipe, aí depois Pedro Júnior para tomar a decisão, e aí a opinião final, que é do Pedro Lourenço. Tá? Então nós vamos... E outra coisa, na janela agora, do mês que vem, eles já estão com uma listinha lá já. Precisava vazar essa lista, né, para nós, né? O valor é goela larga, senhor, que é 8. Nossa, meu Deus do céu. Vem cá, Dani, vem cá. Não fiz substituições antes dos 85, acho eu, 84, porque estávamos a jogar tão bem. Eu estava, como dizem os franceses, a m'amuser, a aproveitar ali o momento. E depois, quando eu senti já uma quebrazinha, meti jogadores frescos. E ainda bem que os três tiveram uma influência direta no gol, um gol que vem de penalti, o jogador que ganhou, o jogador que passou e o jogador que fez o gol, e fico satisfeito porque também os três que entraram mereciam, porque eles trabalham, têm uma boa atitude e toda a gente, mas como eu vos disse, hoje eu normalmente faço as substituições, mas hoje estava tão bem que vamos trocar para quê? Se estamos bem, estamos a criar, o Matheus teve duas situações, temos situações de perigo, e eu achei que estava tão bem, para que trocar? Eu sou um resultadista assumido, incoerente assumido, portanto não adianta vocês quererem cobrar coerência que eu não tenho, nenhuma. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. As coletivas desse homem normalmente são aulas, né?
Agora tem uma coisa que ele também mudou. Não foi só lá em cima no Cruzeiro que mudaram, não. Ele também mudou. Ele parou de expor o elenco. É o que temos, é o que temos, é o que temos. E ele começou a desenvolver o trabalho dele. Muito mais do que simplesmente dar treino e organizar, ele começou a trabalhar também o mental desses caras. E um tipo, frase do filósofo Felipe Nassif, nunca menospreze um ser, principalmente no caso um atleta, com confiança, porque esse ser com confiança, ele é capaz de fazer muita coisa. E ele mexeu no mental desse time aí. Na verdade, é confiança, tem uma outra palavra que eu falei ali em cima, mas eu não estou lembrando agora. Motivação. Motivação. Motivado. Motivado e confiante. Não despreze um ser motivado e confiante. E aí os caras estão motivados e estão confiantes. Uma outra coisa que eu vou dizer, não sei se eu poderia falar não, mas eu vou contar, porque a gente sabe que o Vinícius Diniz, que era dono do Atlético, sempre falou comigo, Everton, os trabalhos por onde eu passei, eu tenho dito que o Vinícius Diniz tinha que estar no Atlético, tá? Só que vocês valorizam se o cara fosse de São Paulo, do Rio, de qualquer outro lugar. Valoriza. Pega o Brax já está lá, leva o Vinícius Diniz, que ele pode ser útil aí no Atlético. Ah, porque você está falando com seu amigo. Não, porque ele é competentíssimo e pode ser muito útil e importante ao Atlético. Sabe o que ele fala? Que é importante demais você tratar com os jogadores e cumprir. Mas que além do salário, dá um prêmiozinho. E aí, eu vou dizer uma coisa que eu não sei se eu poderia falar. Não, mas me contaram, como eu não sou baú para guardar segredo. Tinha um esquema lá no Cruzeiro, que se ele batesse o G4, os caras iam receber uma premiação. O dia que o Cruzeiro entrasse no G4, ia receber uma premiação. Caiu junto com o pagamento agora. Acho que é dia 2 que o Cruzeiro paga. Todo dia 2, com chuva, terremoto, o dinheiro cai. Aí caiu a premiação. Caiu lá no G4, conforme está ajustado com os jogadores, no dia do pagamento, premiação. Pingou no G4, toma aí a diferença. Isso é bom, hein? Então, pergunta para um jogador do Cruzeiro, desde que o Pedro Lourenço passou a ser dono do clube, se atrasou meia hora o salário deles, ou premiação, ou se algo que foi combinado com eles não foi cumprido. Sabe por quê que o Léo Jardim chega, dá tapa na mesa e cobra dos caras? Porque para eles não falta nada dentro do clube. Até isso tem uma influência muito grande nisso que a gente está vendo, nessa transformação do Cruzeiro. Como eu falei que sou resultadista, como um resultado como o de ontem muda, né? As pessoas mudam, impressionante. Jardim destaca a evolução defensiva do Cruzeiro e cita Villalba. É outro jogador. O zagueiro argentino assumiu a titularidade nos últimos jogos e, ao lado de Fabrício Bruno, mudou o patamar da defesa do Cruzeiro. Satisfeito com o desempenho do Cruzeiro na vitória contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim destacou a evolução defensiva do time nos últimos jogos e, ao falar sobre o assunto, citou o zagueiro Lucas Villalba como exemplo. Em 12 de fevereiro, na estreia do Português contra o Democrata GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pelo Campeonato Mineiro, o argentino foi muito mal, o que deixou o treinador espantado. Recentemente, Jardim relembrou aquele jogo e chegou a dizer que, na ocasião, duvidou da capacidade técnica de Villalba. Agora, o hermano é um símbolo da consistência defensiva do Cruzeiro. Estamos mais competitivos em várias áreas defensivas e ofensivas, como a pressão após a perda da bola e a qualidade no jogo. Em termos defensivos, com certeza tivemos uma evolução com os mesmos jogadores. O Villalba, no início, era um dos jogadores mais criticados por todos, porque estava totalmente destreinado. Hoje em dia, é outro jogador. Está treinando, afirmou Leonardo Jardim. Na sequência, Jardim disse que Villalba entendeu o seu estilo de jogo para potencializar essas características dentro de campo. O técnico do Cruzeiro, inclusive, ressaltou que melhorar o desempenho coletivo é o seu principal objetivo no clube. Diante dessas notícias positivas, Lucas assumiu a titularidade, deixou o jovem Jonathan Gils no banco e tem formado dupla com Fabrício Bruno. É o que pretendemos, porque o meu objetivo como treinador é colocar todos os jogadores em um patamar de treinos que no jogo os permita atuar bem. Quando são chamados para competir, competem no mais alto nível. Eles têm o mérito de estarem melhores defensiva e ofensivamente, mas o mérito é do trabalho. Eles compraram a ideia. Estou muito feliz que as coisas têm evoluído e eles estão mais competentes e valorizados. O trabalho normalmente se paga e é sempre rentável. Quem trabalha, merece. Concluiu. Se quiser, posso